dia. Então, agora vamos falar um pouquinho da folha, certo? Então, veja, primeira coisa, qual que é a função da folha dentro do vegetal? Ele é o local onde nós temos a fotossíntese, ou seja, produção de alimento, então, onde ocorre a fotossíntese, e também onde ocorrem as trocas gasosas, entre parênteses, é por onde as plantas respiram, tá? Mas, professor, planta respira? Claro que respira. Mas ela respira que nem nós? Depende do que você quer dizer como respira como nós. Né? Ela tem pulmão? Não, pulmão ela não tem. Mas ela usa oxigênio? Uhum. A planta precisa de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é que vai fazer com que ela consiga metabolizar o alimento, quebrar o alimento, assim como nós. Lá nas mitocôndriazinhas, se não tiver oxigênio nas células, não tem como ela se alimentar. Então, ela precisa, né, de oxigênio para quebrar as moléculazinhas lá e absorver essas moléculas. Então, ela respira que nem a gente. Professor, mas falam que a planta ela produz oxigênio que ela joga para o ambiente. É mentira? Não, não é mentira, é verdade também. Né? Ela respira e quando tem luz de dia, agora, as plantinhas estão fazendo o quê? Elas estão respirando e também fazendo fotossíntese. E um dos elementos da fotossíntese que ela joga fora é O2, o oxigênio. Então, ela está respirando, ela está usando o oxigênio e, ao mesmo tempo, ela está produzindo oxigênio. Professor, mas não vai dar zero no final? Não dá, porque de dia a fotossíntese é mais alta que a respiração. Então, ela vai produzir mais oxigênio do que ela vai consumir. À noite, não tem fotossíntese. Aí, a plantinha só absorve, né, oxigênio. Antigamente, você pode ter escutado lá, né, a vovó falando assim, não é muito bom ter planta, né, no quarto, porque planta no quarto vai consumir o oxigênio e não sei mais o quê. A planta ela consome tão pouco oxigênio que você pode ter, né? É lógico, não vai ter morar no meio do teu quarto uma floresta, né? Com árvores, né? Então, isso aí sim, mas ter uma plantinha lá, plantinha de estimação no quarto, não tem tantas consequências, tá? Não precisa esquentar a cabeça, ok? No hospital, normalmente, eles tiram fora, né? Porque a pessoa já está debilitada, mas mesmo assim, gente, a quantidade de oxigênio que ela vai usar é muito pouquinho, não vai competir com você. E você não está, o teu quarto não é estanque, né? Ele não é está bloqueado lá, né? Ele vai entrar ar e sair ar. A porta está aberta, né? Tem um fresco embaixo da porta, né? Janelinha, né? Então, na verdade, é o ar-condicionado, então não está entrando ar. Tá? Então, você não está estanque lá dentro, tá? Então não precisa se preocupar muito, ok? Então, só lembrar, gente, porque isso mas é uma coisa assim assombrosa, o número de pessoas que falam assim, ó, os animais consomem oxigênio, as plantas produzem oxigênio. Ponto. Mentira. Os animais consomem oxigênio. Planta consome oxigênio também, só que ela produz. Quem produz bastante oxigênio são as algas microscópicas. Elas têm um metabolismo muito rápido. Então, elas produzem uma grande quantidade de oxigênio. Por isso, eu sempre vou repetir para vocês, o pulmão do mundo é o mar. São as algas microscópicas do mar, que nós temos bilhões delas, inclusive é o que dá, né, a cor à água do mar, tá? Que produzem a grande quantidade de oxigênio para o planeta. Floresta amazônica, como nós já tínhamos comentado com vocês, não é pulmão do mundo. Tá? Não é. A quantidade de oxigênio que a floresta amazônica produz, ela mesma consome. Ela é uma floresta em equilíbrio. Tá? A principal função da floresta amazônica, do Pantanal, é produzir vapor d'água, ou seja, chuva. Tá? Ela produz vapor da água, né, porque a folhinha ali vai fazer também a saída do vapor da água. Então, imagine, né, milhões de folhinhas produzindo gás da água, elas se acumulando, formando nuvens que depois, pelo vento, são distribuídos por todo o continente e até outros continentes. Pra vocês terem uma ideia, uma coisa depende da outra.
A floresta amazônica só existe porque existe o deserto do Saara. Ah, professor, da onde? Aham. O pó do deserto do Saara vem até a floresta amazônica, cai no solo, enriquecendo o solo com minerais. E esses minerais fazem a floresta crescer, produzir, né, as nuvens de água que se espalham pelo planeta. Alterou qualquer um desses sistemas, você altera todo o sistema do mundo. Tá? Ah, quer dizer que os vegetais, então, terrestres não são importantes? Não, estamos falando da floresta amazônica. Todo vegetal vai produzir oxigênio. Agora, a grande quantidade mesmo é produzido pelas algas microscópicas. Tranquilão? Não esqueça, tá? Isso é bastante cobrado no Enem, bastante cobrado no vestibular, porque as pessoas têm uma noção errada disso. Tá? E para ver pessoas falando besteira, né? Tranquilão? Então vamos lá. Aqui nós temos um desenho de uma folhinha, tá vendo? Então, ó, essa folha aqui, ó, é uma folha completa, completinha. Nem todas as folhas têm essas estruturas que vocês estão vendo aqui. Então nós temos ali, ó, o que nós temos numa folha completa? Então veja aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui você está vendo o tronco, ó, tá? Isso aqui é um pedacinho do tronco de um galinho de uma árvore lá, tá? Ela vai ter ali uma gema aqui, bem no cantinho aqui, ó, também aqui, ó. Ela vai ter uma gema ali, tá? E essa gemazinha começa a dar origem a uma nova folhinha. Essa folhinha vai ter, da onde ela começa a ser formada, uma estrutura aqui de saída, uma cicatrizinha, né, no tronco, que a gente dá o nome de bainha. A bainha é aquela partezinha final da folha. Quando você olha uma folha caída no chão, né, você pega lá, você vê a folha e no finalzinho dela ela aumenta. Então, ó, vou tentar fazer um desenho aqui, porque é ruim desenhar com isso aqui, mas vamos supor aqui, ó, você tem uma folha aqui, né? E aí, quando termina a folha, ela tem um pedúnculozinho, e lá no finalzinho do pedúnculo ela fica um pouquinho mais grossa, assim, tá? Essa partezinha aqui, mais grossa aqui, ó, tá? Bem no finalzinho, é a bainha, tá? A bainha é onde a folha se ligava ao galho, certo? O local da folha onde ela estava se ligando com o galinho, né, é chamado de bainha. Aí você vai ter as estípulas, que poucas folhas têm. As estípulas são essas projeções que vocês têm aqui, né, que ocorrem lá no finalzinho. É de onde a folha saiu de dentro. Primeiro forma-se essas estípulas, e daí de dentro da estípula a folhinha vai se abrindo. E aí a estípula fica ali, muitas vezes penduradinha aqui do lado, tá? Então ela era uma parte protetora da folha quando a folha começou a nascer lá no vegetal. Tá? Poucas folhas têm essas estípulas que vocês estão vendo aqui. Agora, pecíolo, a grande maioria delas tem. O pecíolo, aqui no meu desenho aqui em cima, ó, é essa estrutura ali. É o cabinho da folha. O cabinho da folha é o que a gente chama de pecíolo. Existem algumas folhas que são apecioladas, que não tem pecíolo, mas a grande maioria delas, como por exemplo nas monocotiledôneas, né? Mas a grande maioria das folhas tem esse pecíolozinho que você está vendo aqui, tá? Essa estruturazinha que você está vendo ali. Tranquilo? Ó. Então olhe quantas estruturas numa folha, uma folhinha, né? Ó, bainha, estípula, pecíolo. E depois do pecíolo, você tem aquela parte grande da folha, que é verde, cheia de ranhuras, que é o limbo, ou lâmina foliar. Então, limbo ou lâmina foliar é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, que está aqui, ó, verdinha, né, que eu estou circundando aqui, tá? E que é responsável, basicamente, pela fotossíntese e pela entrada de oxigênio. Transpiração do vegetal também, tá? Então, transpiração, saída de vapor d'água, entrada de oxigênio, saída de oxigênio, né, de gases, ok? Entrada de CO2 também, porque o CO2 tem que entrar para que ocorra a fotossíntese, ok? A planta absorve CO2 quando está fazendo fotossíntese, tá? E libera oxigênio. Quando ela está respirando, ela só consome o oxigênio. Tranquilão? Esse desenho aqui vocês já conhecem, tá? Esse desenho aqui nós já vimos com vocês. É a estrutura interna de uma folha, tá? Nós já falamos isso. Ó,
Em cima, uma epiderme bem fininha, né? Por onde passa a luz. E essa luz passa para essas células aqui de baixo. Essas células aqui de baixo, né, que estão formando o mesófilo foliar, lembram? Eu tinha falado disso para vocês. O mesófilo foliar é onde está ocorrendo a fotossíntese se tiver luz, né? Então, é nessas células aqui, ó, que está ocorrendo lá a produção de alimento dentro do vegetal. Tranquilão? Aqui embaixo nós temos uma outra epiderme, a epiderme inferior. Aí você está vendo aqui o estômato, ó. O estômato, que aqui está cortado pela metade, né? É exatamente por onde eu falei para vocês que a plantinha vai absorver os gases, vai liberar o vapor da água e também o oxigênio, é por esses estômatos. A grande maioria dos estômatos se encontra na parte de baixo da folha. Mas já tinha falado com vocês, só estou me repetindo porque nós estamos falando da folhinha, né? Dentro da folha ainda, eu tinha mostrado para vocês lá que nós temos o xilema e o floema, né? Então, o floema está absorvendo o açúcar e está levando o açúcar para todas as partes do vegetal. São aquelas veinhas, né, que você está vendo lá na folhinha, aquelas estruturas que você vê na folha, compridinhas, né? Que vão fazendo aquele desenho reticulado nas folhas, é exatamente o xilema e o floema ali, os vasos, né? E pode ver como eles estão juntinhos. Estão vendo aqui, ó, esse tubo azul grandão ali, ó, metade dele é floema e a outra metade é o xilema. E bem no meio nós temos o quê? O câmbio, que é o tecido formador. Já tínhamos conversado com vocês. E que esses canais, eles eram longitudinais, sentido mais longo, né, da folha, nas monocotiledôneas. E nas dicotiledôneas, eles eram reticulares, né, formando retículos. Não é novidade. Assim como esse desenho aqui, nós já tínhamos mostrado para vocês, né? Há cutículas, anexos que podem aparecer na folha. Então, uma cutícula bem fininha, o estômato, que é aquele que... Aqui está o estômato completo, ó, nesse desenho aqui, ó. Tá? Nesse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos vendo o estômato completinho. Então, aparece duas sementinhas de feijão, né, e aqui você tem um buraquinho bem aqui no meio, né? Parece uma boquinha aberta ali, né? É por ali que os gases escapam e entram dentro do vegetal, por essa estrutura que eles respiram. Se você trancar isso de alguma forma, por exemplo, passando cera, né, numa folha, ou nas folhas da planta que você tem em casa, o teu vegetal vai morrer por falta de ar. Tá? Ele não vai conseguir fazer mais as trocas gasosas, entrar, ele vai morrer. Certo? Tranquilinho? Muito moleza. Também já tínhamos falado dos tricomas, que são os pelinhos do hidatódio que perdem água na forma líquida. Tudo isso nós já vimos. Tá? Certo? O que nos interessa da folha mesmo é isso aqui, os tipos de folha. Tá? E aqui é muito importante vocês saberem. Tá? Então, nós temos folhas que podem se transformar em espinhos. Um espinho, ele tem duas origens. Tá? Ele pode ser um galho modificado, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, né? No limoeiro, você vai ter lá um galinho pontudo, tá? Então o galinho aponta. Se você pegar e cortar o espinho do limoeiro, você vai ver que tem xilema e floema dentro dele. Tá? Então ele é um tecido vivo, que tem xilema e floema ali dentro. Tá? Diferente, lembra que eu falei para vocês da roseira, né? Eu falei que na roseira nós tínhamos uma outra estrutura que não era espinho, tá? E a gente pode, inclusive, saber, né, que ela não é espinho, porque se eu cortar ela por dentro, ela não tem xilema e floema. Ela vai ter o quê? Uma concrescência da própria epiderme, como se a epiderme produzisse células e vai formar aquele, entre aspas, espinho que a gente chama de acúleo. Lembra? Acúleo não é espinho. Acúleo não é espinho. Espinho ou é um galho, tá, afiado, ou é uma folha que se dobra sobre ela mesma, se enrola e vai formando lá aquela estrutura pontudinha lá. Isso é um espinho. Então, o espinho pode ser uma folha ou um galho. Nossa, eu já falou 10 vezes, vou falar mais 10 e vai ter gente que vai chegar na prova e vai esquecer. Tá? Espinho é um galho ou uma folhinha, né, lá entortadinho. Tá certo?
Tranquilo? Gavinha. Gavinha é um outro tipo de folha, tá? Gavinha, por exemplo, é quando uma folha ela vira uma pequena molinha. E ela também pode ser um caule enroladinho ou uma folhinha que se enrola. Essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. Circular aqui, ó, para vocês verem onde que eu estou falando. Ó. Gavinha é essa molinha. Nossa, professor, nunca vi essas coisinhas, já viu sim. Quando você vê lá uva, uma parreira de uva, né? A uva ela tem essas gavinhas que ela vai enrolar sobre um arame para se sustentar no alto. Tá? Maracujá, o maracujá também, né? Ele vai formar, ele tem essas gavinhas que ele, quando ele encontra um objeto mecânico, ele tende a se enrolar sobre esse objeto mecânico, né? Então, lá um arame, por exemplo, outra madeirinha, né, um outro galinho, ele se enrola através da gavinha. Então, veja, a gavinha é uma folha modificada. Espinho é uma folha modificada. Tipos diferentes de folha. Tá? Não é uma folha normal. E veja que ela é incompleta, ela não tem todas aquelas estruturas que uma folha naturalmente teria. Então, ó, espinho, função de defesa, é lógico, né? Gavinha, que vai se enrolar no substrato. A gavinha é uma folha ou um caule característico das plantas trepadeiras, daquelas plantas que vão subir sobre outras plantas. Tá? Tranquilo? E nós temos a bráctea. A bráctea também é uma folha modificada, aqui, ó, tá? Que vai fazer o papel da flor. Tá? Então, algumas plantas têm uma flor muito discretinha, ou muitas flores pequenininhas, o que não atrairia o inseto, tá? Para fazer a polinização. Então, uma das folhas, que seria verde, fica colorida, se modifica, né, para atrair os insetos polinizadores. Quem já viu um copo de leite? Né? Não um copo de leite com leite, né? A planta copo de leite. Aquela parte branca que envolve aquele pedúnculo amarelinho lá dentro, é uma folha modificada. A flor, né, é uma inflorescência, é aquela parte amarelinha dentro. Aqui, ó, a mesma coisa. Você está vendo a folha vermelha aqui, e essa estrutura levantada que seria a inflorescência. São várias flores bem pequenininhas que existem ali. Um outro exemplo, bougainville, né? Uma planta bem comum para quem vai para... na nossa região aqui também tem, né? Mas é muito, muito comum em regiões de ilhas, né? E é o quê? É uma folha que se modificou, por quê? Porque a florzinha é muito discretinha, muito sem vergonhinha ali, né? Então ela passa a fazer essa parte. Tranquilo? E um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Até mais, meus queridos. Até mais, tchau, tchau.